Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha muita profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60, outros 30. E ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus. Continua a senhora mesmo. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra, é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Evangelho de São Mateus. A parábola da sementeira representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais elas não são senão a letra morta, e semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritos. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de serem ouvidos são frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmo, dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Queridos amigos, sejamos todos bem-vindos nesta casa de Deus. Gostaria de iniciar o nosso trabalho essa tarde com os nossos pensamentos voltados para a nossa querida irmã Cristina, que na semana passada passou mal, nós não estamos sabendo ainda, né? A senhora viu aqui conosco, né? Mas confiamos na providência divina e vamos nos informar em seguida sobre esse aspecto de sua saúde física, porque até onde sei, a saúde mental dela é muito boa, graças a Deus. Mas estamos falando hoje sobre o Evangelho, que o professor Ailton vai explanar para nós de início sobre essa parábola do semeador, porque nós gostamos muito do Espiritismo. Digo isso para vocês com o coração aberto, porque eu sou um fã ardoroso do Espiritismo, não porque eu fiz uma seleção entre as várias seitas do mundo, mas porque ele toca mesmo profundamente o meu coração e é capaz de nos explicar a razão do que estamos fazendo nesta vida. Quem sou eu? O que estou procurando?
qual o esforço que devo desempenhar para alcançar os páramos celestiais ou encontrar a paz. A questão da paz é muito interessante porque Jesus, reunido com os seus discípulos, quando ele chegava, assim como vocês fizeram aqui, acenaram com a cabeça, cumprimentaram, essa gentileza, Jesus também tinha esse cumprimento com os seus discípulos. Então ele dizia: eu vos dou a minha paz. E quando ele se retirava do grupo, ele dizia: eu vos deixo a minha paz. Muita gente pensa que a paz é uma coisa que a gente pode comprar, medir, vender e tranquilizar o nosso coração gratuitamente. Que não nos engane a nossa rasa filosofia, não é assim. A paz que Jesus nos dá é uma paz conquistada, com trabalho, com esforço, com benemerência, com amor, com tolerância, com perdão, com todas as lições que ele nos trouxe para que a aplicássemos. Mas e daí? Tudo isso a gente consegue sem antes passar pelo cadinho da nossa reforma interior? De jeito nenhum. Nós precisamos experimentar essas dores, essas questões na nossa vida. Quando a gente levanta pelas primeiras horas da manhã, até a hora que nós vamos deitar, porque também depois continuamos a vida além da vida, a gente tem dificuldades, problemas, pensamentos desarmoniosos. E entre os pensamentos, a mim me parece um dos mais graves, é quando você pensa mal de uma pessoa, ou deseja o mal para uma pessoa. O pensamento tem uma força tão grande em nossas vidas que é inimaginável. Mas você, quando pensa mal de uma pessoa, deseja o mal para ela, porque teve um desentendimento durante o dia, ou nas primeiras horas da manhã, ou com um familiar, você cria uma forma lodosa no pensamento. O pensamento lodoso, porque ele anda devagar nesse universo de Deus. Como fazer para a gente poder eliminar isso e não vibrar nesta sintonia? Você tem que construir um pensamento positivo. Então, exemplificando, se eu pensar mal de uma pessoa, falar: nossa, ela me fez isso, tomara que lhe aconteça aquilo. Como é que eu neutralizo aquela onda negativa que vai em direção da pessoa que eu mentalizei, que sem endereço do CEP, cidade, nada, ela acha a pessoa nesse universo de Deus. Eu construo um pensamento bom, saudável, salutar, para neutralizar aquele pensamento negativo. Ou seja, se pensei mal, eu falo: não, foi nada, ela não estava bem, provavelmente ela falou isso para mim e tal, mas ela não estava bem. Quer dizer, vou ser benevolente com ela, não é? E o pensamento positivo, ele anda à velocidade do amor. É impressionante. Então ele passa na frente do pensamento negativo e neutraliza, porque a sua paz está presente. Essa é a paz de Jesus. É uma paz conquistada. Eu, você, ele, ela, cada um faz o seu empenho para conquistar a paz de Jesus. Eu vos dou a minha paz. Então, eu sou amigo de Jesus, não preciso fazer mais nada. Olha que graça. Nada disso, vamos trabalhar. Vamos falar de Jesus, vamos praticar. E quando tivermos dúvida, a gente pensa assim: nossa, que será que, se Jesus estivesse aqui no meu lugar agora, o que será que ele fazia diante dessa dificuldade que eu estou passando? Esse problema sério, meu pensamento que está judiando de mim, porque acho que as coisas vão dar errado e esqueço da lição dele, que o semeador saiu a semear. Esqueço da lição dele, que a gente não deve se perturbar, que não se turbe o vosso coração. Esqueço da lição de Jesus, que o Pai é onipotente, onipresente e onisciente. Portanto, é claro que ele cuida de todos nós. E para isso Jesus vê. Desculpa, eu começo a falar, eu falo demais. Eu sou meio italiano. Né, Ayrton? Você também é italiano, Ayrton? Não. Português. Gente boa também. Gostando. Gente boa. Estive em Portugal, gosto muito de Portugal. Mas, de qualquer maneira, português também fala com italiano. Só não fala com as mãos. Mas, Ayrton, por favor, a palavra é sua. Fala aí
sobre essa bem-aventurança que nós estamos aí examinando hoje, não é? Essa virtude que nós temos que perseguir. Só fala para mim, você está semeando bem, né? Graças a Deus, viu? Não é, dona Célia? Não é porque a senhora é esposa digníssima dele, não, mas eu já falei isso várias vezes para ele, está semeando que está uma beleza, ficou até às vezes com um pouquinho de inveja. No bom sentido, se é que podemos falar que inveja fica no bom sentido. Isso é boa. Você tem inveja? Tem, mas no bom sentido. Eu já explico por quê, porque ele não vai falar, ele é tão modesto que ele não fala, é que ele faz o evangelho todos os dias, já mais de ano, né, Ayrton? Segunda-feira vai fazer 500 dias seguidos. 500 dias seguidos. Se você ligar lá no canal do YouTube do Ayrton, todos os dias às 6 horas da tarde ele faz o evangelho sob a égide dos conhecimentos, dos ensinamentos de Joana de Ângeles, né, esse espírito notável, e ele está 500 já passou de um ano é 300 e pouco. Então eu falo que eles estão assim, ó. Estão assim com Jesus. Fizeram, né? Desculpa, vai, Ayrton. Jesus sempre falou para o parábola que nós conhecemos, sabemos isso, né? Agora, por exemplo, se a nossa ignorância, vamos dizer que todos nós temos muito para aprender, somos ignorantes na maior parte das coisas, todos nós somos. Se chegasse alguém e começasse a contar essa história aqui para vocês, falar do nada, né? Saiu alguém a semear, e semeou nas pedras, tinha pouca terra, né? Semeou na areia, os pássaros vieram comer, semeou no meio dos espinheiros, cresceu um pouco, mas os espinheiros sufocou tudo. Então é uma história sobre semear, né? Uma história comum, como tantas outras. Sobre plantar, dependendo do solo, dependendo da água, vai para frente, não vai para frente. E é uma história, é uma parábola, como bem diz. Só que todas as histórias de Jesus tinham um fundo moral extraordinário para todos nós. Mas claro que para aquela época eles não entendiam muito, né? Ouviam as histórias, achavam bonitas, tal. Mas todas as histórias que ele contou, todas tinham um padrão e um ensinamento básico que se tornava e que se resumia em amor e em caridade. E claro, passando por aprendizado. Essa história, essa parábola que ele contou do semeador, já ouvimos tantas vezes, né? Aquele que saiu a semear, semeou ao longo da estrada, vieram os pássaros e comeram todas as sementes que estavam jogadas ali, vieram. De repente sumiram as sementes. Semeou um pouco mais para frente, semeou no meio das pedras, lugar pedregoso. Tinha pouca terra, não era muito funda, muita pedra. Nasceu, né? Mas daqui a pouco morreu. Não conseguiu sobreviver. Semeou, andou mais um pouquinho, semeou, mas tinha muito espinho, os espinhos sufocam, né? E nasceu, cresceu um pouco e morreu. Mas mais para frente achou um solo melhor. Ali as plantas sim cresceram, deram flores, frutificaram, e esses frutos então deram sementes que foram se reproduzindo. Essa história, até como de São Mateus, né, essa parábola, como ele mesmo mais para frente das explicações que a gente viu, se refere, claro, a tudo aquilo que chega para nós. Tudo aquilo que chega para nós. E de acordo com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de ser, até mesmo com as nossas próprias necessidades, tudo aquilo que nos chega nós vamos guardando, nós vamos simplesmente não levando em conta. É um fato, aconteceu, tudo bem. Pessoas são mais sensíveis umas que as outras, né? Umas captam com mais facilidade, outras mais difíceis. Então uma mesma história, ou essa parábola contada no meio de tantas pessoas, vão ter reações diversas. É como se ali fossem jogadas sementes, e na realidade, são jogadas as sementes falando para um grande público de alguém que conhece algo sobre aquele assunto, então traz aquele assunto e fala para todo mundo ao mesmo tempo. Agora, como cada um pensa, imagina, raciocina, ou tem a sua própria evolução para entender, então para muitos vai funcionar como se fosse ali. Vai ouvir, é a mesma coisa que simplesmente ouvir uma história, sem ter aprendido nada.
Outros ouviram, acharam interessante e tal, mas ficou ali pelo interessante. Outros ouviram, acharam interessante, né? Quiseram saber um pouquinho mais, até souberam um pouco mais, mas de repente perderam o interesse e tudo foi embora. Mas aqueles que têm um pouco mais de interesse e têm mais vontade em levar a fundo, conhecer, vão se dedicar, vão querer saber sempre um pouco mais, porque é interessante, porque a sua vontade de saber, de conhecer, de explicar as coisas que acontecem, vai sendo ali, aos poucos, então, saciada. Então, quando se fala em conhecimento, quando se fala em interesse, claro que nós vamos entender que isso vai variar de pessoa para pessoa. Agora, essas ideias, essa generalidade, tudo isso que aqui foi colocado, fala a respeito exatamente dessa nossa capacidade de aprender as coisas, se interessar pelas coisas. E especificamente aqui é focada nas coisas de Deus, nas coisas divinas, nas coisas do Espírito, nas coisas que nos interessam, nas coisas que fazem com que nós nos tornemos melhores a cada dia. E o interesse em se tornar melhor a cada dia é particular a cada um de nós. Podemos, claro, estar aqui lotado aqui, sempre, como no tempo antigo, tinha 120, 130 lugares, hoje está reduzido, né? Falar a mesma coisa para 130 pessoas, mas cada um vai aprender, vai se interessar à sua maneira, como em palestra, né, doutor? A gente faz aqui, porque somos assim diferentes. Mas a questão é que nós estamos em um novo tempo, num tempo em que nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de analisar aquilo que é colocado para nós é muito grande, porque nós estamos vivendo, já desde há muito tempo, e nós, os mais antigos, passamos por toda essa fase de adaptação de uma avalanche de informações. E nós podemos medir a nossa própria capacidade de interesse quando nós analisamos tudo o que acontece no mundo, que chega de informação, e o quanto que nós nos interessamos pelos mais diferentes aspectos, né? Naquele tempo, quando Jesus veio, eles não estavam preparados para entender hoje, ou conhecer hoje, o que nós conhecemos do Espírito, dessa criação divina que todos nós somos, que está em nós e que anima o nosso corpo. Porque na realidade o que é nosso corpo? É só matéria, mais nada. Tudo que nós somos, que nós temos, que nós aparentamos, cada um de nós, veio do chão, veio do alimento, mais nada. Quando nós temos de nossa mãe porque ela estava viva, porque ela se alimentou também. Porque se de repente parasse de se alimentar, nós não estaríamos aqui. Então, o nosso corpo é matéria pura, e daqui a pouco vai voltar para lá. Como todos os seres vivos assim o são, como todos os homens assim o são, nossos ancestrais assim o são. Na realidade, somos matéria reciclada, nada mais do que isso. Mas, cada um com sua forma, cada um com sua identidade, cada um com seu espírito que já vem preparado há milênios. E o que nos diferencia é exatamente esse fato de estarmos há milênios aprendendo. E como todos nós temos experiências diferentes de aprendizado de vidas anteriores, nosso espírito já vem sendo tocado de há muito tempo para esse interesse, e que vai sendo despertado, e que foi muito despertado a partir de que Kardec chegou aqui e trouxe para nós essas informações. Mas mesmo nesses livros está dito que, com o decorrer do tempo, iriam sendo reveladas as verdades a partir do momento que nós tivéssemos condições de entender. E nós estamos no princípio do entendimento. E muitas das coisas que nós conhecemos hoje veio através de Chico Xavier, veio através de André Luiz, que são bem posteriores a isso, que está aqui mais de 100 anos, né, doutor? 100 anos por aí depois. Então, o que nós precisamos entender? Que nós estamos constantemente em aprendizado, aprendendo, somando conhecimentos de tudo ao nosso redor. Mas o importante, fundamental para nós hoje, nosso estágio de conhecimento, é termos essa noção de que nosso espírito, sim, é que recolhe todas essas informações. Assim como recolheu tempos atrás, continua recolhendo hoje. E aí a pergunta que fica:
Em que estágio nós estaríamos deste tal de semeador? Qual seria o campo em que nós estamos hoje? Estaríamos naquele campo onde não tem terra, que joga semente lá, vem o pássaro, leva embora, nem cria raiz, nem germina nada? Estaríamos naquele campo já um pouquinho melhor, que tem aquela terra, mas ela é muito rala, né? Então nascem as raízes, aí vem o sol, como não tem raiz, não é profunda, não tem muita água, morre. As informações, nós nos interessamos, não queremos nem saber, prestamos uma atenção, mas é a mesma coisa de nada. Estaremos naquele solo que já é um pouco melhor, germina, nasce, cresce, nos interessamos pelas coisas do mundo, mas de repente espinheiros vêm, começam a apertar, começam a machucar, sufocar e desistimos. Não quero mais saber. Ou estaríamos, né, nos esforçando para estar nesse campo onde as informações chegam, nós nos preparamos, onde as informações sobre a importância de nosso espírito para nós agora e para nós no futuro, e aí sim nós vamos nos dedicar cada vez mais a saber, a aprender, a praticar aquilo que há 2000 anos alguém veio no meio de nós e trouxe novas e boas notícias sobre nós mesmos. É verdade. Na colocação que o Ailton está fazendo, não para complementar, porque está bem exposta a tese, mas é lembrar do semeador, né, que saiu a semear. O que estamos fazendo hoje aqui na prática? Eu, o Ayrton, a dona Célia, enfim, todos vocês estão aí na posição de receber essa semente. Jesus dava essas lições, falando por parábola e alegorias, para fixar a lição. Mas como o Ayrton colocou, na verdade, considerando o 2021 anos, né? Segundo o dicionário, ou a mudança de tempo que ele trouxe, porque Jesus foi tão grande que ele dividiu a história da humanidade. E segundo o calendário gregoriano, começou a contar de novo. Então, na contagem dessa, nós estamos no mínimo esses 2021 anos, caminhando para aprender. E aonde cai essa semente? As minhas palavras não são palavras vãs. Elas vão cair em cada um de vocês, ou em cada um de nós, caindo primeiro naquele que fala, porque nós temos a responsabilidade muito grande de vivermos isso, não só falar. Falar é fácil, viu? Viver é difícil. Encontrar a paz de Jesus é difícil. Não é moleza, não. Mas então, há pessoas, como eu disse no início da nossa conversa, que eu sou apaixonado pelo Espiritismo, porque ele explica para mim de onde eu vim, como é que é esse negócio, eu saí do barro, o Senhor da vida faz modelito, aqui eu fiz o Jaime, não gostei da perninha dele, vamos mudar, Ayrton não, Ayrton vai ser bonitão, o que é isso? Não é assim, nós somos todos filhos da divindade, criados pela mão do Senhor da vida, simples e ignorantes, tivemos o mesmo marco inicial para arrancar, para caminhar. Depois, nós fomos aprendendo, nós não fomos criados ao mesmo tempo, então fomos aprendendo, cada um de nós. Então, cada um de vocês, seja aqui, vocês do plano físico, ou seja, os nossos amigos que foram convidados para vir a esta Santa Ceia e se deram bem, gostaram, está bem, cada um está aprendendo, como o Ayrton falou, ao seu modo, ao seu talante. E é impressionante, quando eu disse que eu me apaixonei pelo Espiritismo, porque eu nesta encarnação, eu sou egresso do catolicismo, não tenho nada contra. Eu acho todas as religiões do mundo maravilhosas, porque os males que existem nas certas religiões, esta, aquela ou a outra, sempre é por culpa do homem, não por culpa da religião, porque Jesus não deixou uma religião para ninguém. Então é curioso que às vezes, não falo isso por vocês, mas já aconteceu na minha vida, e é bom você falar das coisas suas, né? Porque é o seu exemplo. Aí eu vim assistir o Evangelho aqui, e eu ficava encantado, vocês não fazem ideia. Eu ouvia
as parábolas, eu falei, mas que coisa linda. Mas a minha cabecinha estava trabalhando, falava assim, puxa vida, essa serve para minha sogra. A gente acha que o evangelho é para o outro, vocês já perceberam? Não é não, é para nós. Nós é que temos que trabalhar o nosso interior. Então é isso, essa semente está caindo, nós estamos achando que, olha, isso é bom, gostei daquela conversa. Mas não se perde. Eu tenho uma filosofia contra essa semeadura que ela não se perde. Mais cedo ou mais tarde, quando vocês menos, ou nós menos esperarmos, vai bater fundo no nosso sentimento, vai brotar esse sentimento. Sabe, eu vi algum lugar isso. Como é que você adquire o conhecimento, se não através da ciência, da observação? Então aquilo vem, fala, não sei de onde, mas é verdade. A propósito disso, eu trouxe uma mensagem para vocês. Eu gosto muito de entregar uma mensagem que é um óbolo de amor. E é duas mensagens em uma. Uma é do Søren Kierkegaard, é um filósofo dinamarquês. Ele diz, a vida, pensamento dele, a vida só se compreende mediante um retorno ao passado, mas só se vive para adiante. Quando eu retorno ao passado, eu falo, agora eu estou bem, é isso que o Ayrton falou, quantos tempos nós estamos aprendendo, eu estou legal agora, computador, automóvel, avião, medicina, transplante de coração, quanta coisa boa tem, não? Vocês já pensaram há 200 anos, 300 anos atrás? O frio, nós estamos tudo agasalhadinho, legal, né? Quantos irmãozinhos nossos estão sofrendo, passando frio, morrendo de frio. Deus é injusto, não é assim. E, completando a minha prosa, Joana de Ângeles, a mentora que nós seguimos os passos naquilo que podemos, ela diz assim, ninguém passa pela jornada terrestre sem experimentar o cerco da ignorância e da imperfeição humana. O Arthur falou isso também. Claro que cada um vai entender ao seu talento a lição de semear. Como é que você está semeando hoje? Conversando com uma pessoa, você acaba brigando ou você retém aquele impulso violento dos nossos tempos de guerra? E a pessoa fala assim, bateu no meu rosto, vai levar, porque eu não levo desaforo para casa. Você sabe perdoar? Se você souber perdoar, você vai levar isso com comiseração. Então, diz Joana também, considerado como planeta escola, o mundo físico que nós estamos vivendo aqui, não aqueles que estão do outro lado, no mundo causal, estão aqui, com certeza repleto para aproveitar esse momento, porque eles não têm essas tarefas que nós temos, tem outras coisas, né? Mas não tem essas tarefas de comprar, ganhar o dinheiro para o dia a dia, é outros valores, né? Então, Joana diz, considerando como planeta escola, o mundo físico é abençoado reduto de aprendizagem, no qual são exercitados os valores que dignificam o ser humano. Esses valores que Jesus falou, olha, o semeador saiu a semear. Eu estou falando, eu estou ensinando para vocês. Quem que pode conseguir? Os dois são professores. Quem que pode conseguir, em 3 anos de magistratura, deixar tantas lições amorosas como Jesus deixou? Porque antes desses 3 anos, ele continuou a trabalhar como pessoa normal, trabalhava lá com carpintaria, mas com 3 anos ele começou a sua vida de legislador, de amoroso arquiteto, deixando as sementes para nós aproveitarmos. Eu queria só dizer finalmente o seguinte, que a gente tem muita preocupação nessas lições de Jesus, né? Para a gente saber o que é. Então é o seguinte, Jesus estava numa noitada de milagres na casa de Simão Pedro. E, exausto de tantas coisas que fez, logo pela manhã ele foi até a beira do lago de Genezaré, ou também do mar chamado Tiberíades, e sentou-se à beira num barco. E, de repente, Simão Pedro percebeu
que ele estava entristecido e algumas lágrimas corriam dos seus olhos. E Simão Pedro, que estava sempre mais próximo, disse: que é isso, mestre? Por que está assim? Fizemos tão bem, curou o leproso, devolveu a visão para outro, etc. Ele disse assim: é que eu estou chorando, não é por tristeza, é porque, lembra daquele homem leproso? Lembro. Jesus alcançava, como alcança e está nos alcançando a todos, ele é governador deste planeta. Então, lembra dele, Pedro, a linguagem de hoje, certo? Lembra dele? Lembra. Sabe o que ele está fazendo agora? Ele está indo para uma casa de tolerância para dizer: agora eu estou limpo, eu vou gozar a vida. Aí Jesus falou: o Filho do Homem não veio para colocar remendo em trapos velhos. Não é isso. Jesus não está colocando remendo, ele está colocando lições prazerosas que tocam o fundo de nossas almas. Vocês não vão sair daqui hoje sem levar essa sementinha de amor, porque aquele que encontra Jesus uma vez jamais será o mesmo. E todos nós estamos aqui no encontro com Jesus. Mas é verdade, disse o Mestre, que ali onde tiver dois ou mais reunidos em torno do seu ideal, ele estaria presente. Por isso, vamos fechar os nossos olhos agora, mentalizar a figura amorosa do nosso Mestre. Cabelos longos, caído à testa, caído às costas à moda nazarena. Aquele olhar maravilhoso, profundo, que busca cada um de nós, todos os momentos. Aquele mesmo olhar que, quando a pecadora foi levada à sua presença, ele mandou que atirassem a primeira pedra àquele que não tivesse pecado, porque ele foi fundo, prescrutando a vida de cada um e desafiou-os a tirarem a primeira pedra. Esse olhar de Jesus, aquela vestimenta bonita, caindo aos pés, que coisa linda, é Ele que está entre nós para nos acolher agora. Por isso, amigos, diante da figura do Mestre, que está presente, elevemos o nosso pensamento ao Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E digamos cada um na intimidade do seu coração: o som desta suave melodia, ó Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido, pela vida bela, colorida e consentida, pelo momento de reunião fraterna com Jesus, pela nossa família abençoada, por esta casa de paz e amor, pelo nosso coração que pulsa incessantemente, dando-nos a vida para que possamos cumprir o nosso programa existencial, até alcançarmos os páramos celestiais, porque Jesus foi na frente preparar o caminho para nós. Senhor, queremos te pedir que abençoe todo o nosso planeta, sob a governança de Jesus. Queremos te pedir, Senhor, que quando os médios, que não são dignos desse trabalho, mas pela tua misericórdia infinita, colocam as mãos sobre nossa cabeça, como tu fizeste, como Jesus fizeste, para distribuir as energias celestes para curar o espírito e a alma. Nesse momento, Senhor, distenda as energias celestes para aqueles que estão nos hospitais, nos orfanatos, embaixo das pontes, sofrendo ou despedindo-se da terra com a Covid ou qualquer outra injunção. A todos, Senhor, aqueles que estão passando frio, aqueles que não têm o que comer, nós te pedimos que as energias celestes os alcance, levando um pouco da paz de Jesus a todos os corações, porque nenhuma das ovelhas do Mestre se perderá. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade.